Mais um Arena Êxodos. Sejam bem-vindos. Não é isso, Teixeira? Falei certo agora? Sim. Teixeira representando o Lion, Gabriel com a blusa do time rival, né, Gabriel? Gabriel, vou dizer, do Ceará, né? Para que não acha nenhuma. Já ia dizer, não tem nome não esse aqui. E hoje, Cearazão. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a rodada do time cearense, né? Tivemos até ontem. Então a gente quer começar falando do Ceará, né? Ceará que pegou o Fluminense do Piauí, fez uma boa partida, goleou, um jogo teoricamente fácil, Gabriel. Eu não assisti, mas pelo comentário que eu acompanhei, escutei, foi um jogo tranquilo, não foi? Foi um jogo tranquilo. Eu não consegui assistir no ao vivo, né? Mas peguei alguns lances para analisar. E o Ceará realmente jogou bem, né? É aquele jogo que convenceu, tá? Mas é aquele jogo que também eu acho que está sendo muito importante o trabalho do técnico de não deixar o elenco aumentar o ego, né? Achar que sempre jogos vai encontrar jogos fáceis. Isso é importante. Teve o Fluminense, parece que mesclou o time, Gabriel, visando uma outra competição, se eu não me engano, né? Parece que teve umas alterações aí no time do Fluminense. Mas parece que o Ceará ele tá se encontrando realmente como é que ele faz o jogo dele. Então, assim, muitas vezes a gente fica se perguntando se isso vai continuar, né? Porque a temporada aí vai ser bem longa. Então a gente fica... É bom, porque é um time que assim, a técnica dele não é tão conhecida, mas aí o Ceará conseguiu responder, apesar das alterações do time. E alguma peça destaque nesse jogo, Gabriel? Eu sei que teve alguns pênaltis, né? Jogo de 3 pênaltis, 4, né? Até para destacar, né? Os jogos do Ceará, ultimamente, está tendo muito pênalti, né? Aí... E estão convertendo, né? Ano passado teve um... E estão convertendo os pênaltis, né? E estão convertendo. Foi uma pedra, né? Exatamente. E se pode analisar, né? Fator sorte. Eu acho assim, se você analisar, os jogos do Ceará estão tendo repetidos pênaltis. Pode ser que a presença diária do time está forçando esses pênaltis a acontecer. Então, é um lado positivo, que mesmo que não seja uma jogada, mas a presença diária está acontecendo do time. O destaque lá do time do Ceará, né, o Jean Carlos, está sendo um dos mais bem avaliados aí no time, do elenco, novo elenco. O Eric também, ele também está sendo considerado. O Castilho, né, que aí, como eu estou observando, isso está começando a realmente ao time do Ceará começar a encorpar e ter a sua identidade, porque vai precisar durante a temporada da Série B, que é uma temporada pesada. Detalhe, Gabriel, que é mais uma goleada que o Ceará aplica, né? O Ceará vem fazendo boas atuações e marcando muito gols, né? Até o momento. E eu fiquei até assim, apesar de não conhecer bastante o time do Fluminense Piauí, mas com respeito, eu esperava que não goleasse, por causa do resultado anterior com o CRB, né? E realmente o Ceará mostrou que, apesar de ele estar sendo um time da Série B, ele está ainda tendo comportamento de time grande. E detalhe que o Eric voltou a se encontrar, né, com o futebol dele. Esse ano ele vem tendo boas atuações, né? Aquele jogador que veio do Náutico Exatamente. Com futebol, né? Depois que o ano passado ele deixou ali um pouquinho a desejar, né? E motiva tanto o jogador e motiva o time que ele está agora. Então, esse casamento aí tá realmente sincronizado, tá dando bons frutos. Verdade. Gabriel, Sim. Eu queria saber do Gabriel se ele acha que a saída do Vina favoreceu a melhora do ambiente do time, porque o que a gente percebe é que o Ceará agora ele joga com mais garra, com mais vontade. E mesmo pegando times mais fracos, por exemplo, o Fluminense do Piauí, como você disse, ele poupou jogadores para o campeonato piauiense, porque ele sabe que não tem mais chance no Nordestão, né? Então, um time que já é ruim, horrível, ainda bota reserva,
Mas em outras circunstâncias, o Ceará poderia ter ganho com dificuldade, ter ganho um pouco, mas não. O Ceará não tem culpa se o time do Fluminense é ruim, não. Ele tem que ir lá e ganhar, né? Então, o que você acha da saída do Vina? E do Robson, né? Do Robson. O Teixeira e Paulo, né? Eu estava até pensando sobre a questão de outros times, né, do Brasil. Né? Até uma outra pauta ali, não vou falar agora, mas às vezes a questão do time, né, do time que eu digo, o elenco, ele trava o time. Porque é como eu falei em outra transmissão da gente, na passada. Às vezes a gente colocar um jogador como ídolo, isso trava o time. Ele fez uma temporada boa. Nós, torcedores do Ceará, somos gratos a ele pelo que o destaque que ele teve. Foi considerado, acho, o melhor meio-campo, né, da temporada de 2021, se eu não me engano. 21. E aí, ele trouxe resultado para o Ceará, Sul-Americana. Mas chegou um momento em que torcida não estava satisfeita, time não estava tendo resultado, e ele não queria mais jogar no Ceará. E o bom agora é porque teve a lacuna. Obviamente, se o Vina estivesse no elenco, ele seria o jogador referência. Agora, o que vai acontecer? Outros jogadores vão querer disputar a posição. E aí, essa disputa é excelente para o time. Só que, como eu não queria falar isso, mas vou falar, é preocupante porque quando o jogador ocupa uma vaga, não é porque eu tenho medo de o pessoal achar que eu estou sendo pessimista, mas quando o jogador ocupa uma vaga, ele acha que ninguém tira mais ele dali. Aí que eu me preocupo se ele vai render durante o campeonato todo. É por isso que eu estou repetindo. Será que vai render todo durante o campeonato? Né? E o Robson de Castro, cara, tava... Diga, pode dizer. Não, pode continuar, pode concluir. O Robson de Castro fazia aqui a mesma situação, né? Mas se você observar, o Robson de Castro, ele estava deixando o time sem saúde, né? Porque o pessoal dizia que não tinha dirigente e ele estava lá. Então, cadê o dirigente, né? Já que ele não estava lá. Quem que ocupava o lugar dele? Então, realmente, a saída do Robson de Castro foi importante. Você vê o número de sócio-torcedor sendo renovado e aumentando, né? O número de produtos do time crescendo ainda mais. Então, você vê que realmente, se não, vamos dizer assim, o campeonato aparecesse números, economicamente para o time já estava sendo positivo a saída do Robson de Castro, sim. Você não quis falar, mas eu vou falar. Eu não sou torcedor do Ceará. Não, posso esculhambar. Cuidado, cara. Não. O que eu ia dizer é o seguinte, o Vina, ele estava desagregando o time do Ceará. Com a saída do Vina, com a saída do Robson de Castro e quem não quis ficar, eu acho que os que chegaram, eles querem crescer junto com o Ceará. É aquela história de se reerguer, de começar, de descer para se reestruturar. E o Ceará estava precisando da reestruturação. É lógico que nenhum torcedor do Ceará queria que ele caísse. Mas já que caiu, agora eu acho que eles vão crescer. O time é bonzinho, né? O time não é ruim, o time do Ceará não é ruim, tem muito jogador jovem, e eu acho que eles têm tudo para fazer uma Série B muito boa. Verdade, concordo. Gabriel, tomara que o pensamento continue, né? Próximo jogo do Ceará, Gabriel, contra quem? É contra o Maracanã, é? Agora não, ainda não. Copa do Brasil. Não? Tá sim, é Copa do Brasil, é. Copa do Brasil, né? Achei Copa do Brasil. Agora é um time de Minas, cara. Deixa eu ver aqui. Eu acho que, como o Teixeira falou, tudo tem um ciclo, né? Então, tanto do Vina, como qualquer outro que saiu, Mendonça, também eu acho que foi uma peça que também, junto com o Vina, pesou bastante nessa situação. Caldense. Caldense. Então, Gabriel, Mendonça, Vina, teve uma parcela aí de peso, sabe? Em algumas situações, até em volta da torcida também, né? Deixava o elenco mais pesado, eu acho, assim, nesse sentido. Racha o elenco, cara. Racha o elenco. Os jogadores se acham estrela e os outros fazem corpo mole também.
Não acham justo. É aquela história que eu falei, né, que eu vi sobre conversa de torcedores que realmente falaram, nunca durante o campeonato falaram que o Mendonça rachava o time. Uhum. Mas se você pegar realmente o que vocês estão falando aí, tem sentido. Por quê? Porque ele sabia que ia jogar. Mas o portfólio dele para o campeonato ele estava fazendo. Se o Ceará não passasse, não ficasse na Série A, outro time vinha e pegava ele. Que foi o que aconteceu. Né? O portfólio ele estava fazendo, mas concordo com o Teixeira que o Ceará tá casando bem, que tá junto com jogadores que estão querendo crescer o time também. Beleza, Gabriel. Então esperamos que o Ceará dê sequência aí esse início de ano de temporada, né? Mantenha. Se Deus quiser. E aí, Grande Teixeira, o nosso Fortaleza ontem estreou na Libertadores, contra o Maldonado, um jogo ontem a expectativa era muito alta, né? Porque era a estreia, é uma fase muito, assim, cruel, porque se você perde, elimina toda a temporada, não tem mais nada, né? Nem Sul-Americano, nem Libertadores. Evidentemente que o Fortaleza tem um elenco melhor, isso é reconhecido até pelo pessoal de lá mesmo, mas Libertadores é outra história. Não é simplesmente você ter um elenco melhor, chegar e ganhar, como o narrador da Paramount estava dizendo, os caras dizendo 3-0, 4-0, 2-1, não sei o quê. Não é assim. Os caras estão jogando lá, né, na casa do Maldonado. O time não é tão ruim como se falava, tá? Tem umas peças boas, mesmo não tendo jogado canteria, né? É o meio de campo lá deles, mas tem uns pontas rápidos. O Fortaleza, no primeiro tempo principalmente, muito nervoso, errando muito, sabe? Parecia que nunca tinha jogado numa competição tão importante. Segunda vez apenas, né? Para alguns também era a primeira. Então, no primeiro tempo, nós passamos um sufoco grande. Aquele gol, graças ao VAR, né, foi anulado. Não seria anulado caso não tivesse o VAR, o juiz daria aquele gol, com certeza. Uma sequência de erro ali dos jogadores, né, Teixeira? Pois é. O Fernando Miguel, cara, não pode, numa bola alçada aquela bola não foi chutada ao gol. Ela foi levantada, ela vinha pelo alto. Ele simplesmente podia ter pego a bola. Mas o que ele fez? Ele socou a bola. Aí, para completar, o Benevenuto pulou meia hora antes da bola, e aí a bola sobrou pro cara, né? Teixeira, foi o soco do Fernando Miguel. Ao invés dele jogar para lateral, ele joga para frente, que é perigoso, ninguém nunca faz isso. E o destaque que você falou foi o Benevenuto. Já tinha saltado antes, a bola passou. E assim, a gente via também muitos erros de passe, sabe? Os contra-ataques, eles não se efetivavam. A gente tá sentindo a falta do Moisés, viu Paulo? Moisés está fazendo falta. O Pedro Rocha não vinha bem, tá certo, mas seria uma alternativa ao Moisés, mas nenhum nem outro. Os dois estão machucados. O Moisés talvez volte em abril, né? Acho que é em abril. O Pedro Rocha, vamos esquecer, porque é só lá para outubro, novembro. Esse ano não dá mais para Pedro Rocha. Mas foi um jogo que, apesar da dificuldade, nós não perdemos, não levamos o gol, e isso é importante, né? O presidente convocou a todos para irem para o estádio, lotar o Castelão. Você vai, Paulo? Vou, eu tô querendo levar o Gabriel também. Pronto, Gabriel, bora, Gabriel. Peraí. Quinta-feira, para ver se o que está no papel realmente se concretiza, né? O melhor elenco e consegue. E é um jogo chato, Teixeira, porque está em aberto, né? Quem fizer um golzinho segurar, morreu. Os caras vão vir fechados. Olha, vocês estavam fechados lá, rapaz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Hoje assistindo os irmãos Postibolês, né? Um abraço para eles aí. Abraço, Jussier. Eles disseram que né, teve um gostinho de derrota porque o time lá gostou do empate. Sim. Vocês como torcedor, vocês acham que essa moralzinha para eles pode atrapalhar aí a concentração?
Eu acho assim, no final do jogo, a gente percebeu nitidamente que os caras não tinham nem pressa mais de cobrar a lateral. Já no finalzinho, assim, já chegando nos acréscimos do segundo tempo, os caras estavam andando em campo sem pressa nenhuma, porque para eles era um resultado bom. Porque eles vão vir aqui jogar por uma bola, cara. Eles vão se fechar e, numa oportunidade, eles vão procurar fazer o gol e se fechar de novo. Entendeu? Então, para eles, foi um senhor resultado. O mau momento do primeiro tempo do Fortaleza, o segundo tempo, e no geral, posse de bola maior foi de Fortaleza, as chances de gol, vamos dizer assim, apesar de serem tão claras, mas foi de Fortaleza. Sim, né? O segundo tempo foi melhor. Para eles foi um resultado extraordinário. Foi. E mesmo não sendo uma fase avançada do campeonato, é uma fase de mata-mata, né? Se perdeu, ele já tá fora. Perdeu, tá fora de tudo, de tudo. E fala sobre dinheiro também, né? Receber. Sim. Porque, Teixeira, quem passar tem um dinheirinho bom e tem pelo menos uma vaga na Sul-Americana, né? Quem passar tá garantido tem calendário, né? Tem calendário Sul-Americano ou Libertadores, mas tem. Quem não passar, adeus. Só e é uma estreia deles também na Libertadores, né? Assim, o Fortaleza tem tudo para passar, né? Agora, é um jogo de 90 minutos, cara, onde quem for mais efetivo, quem for mais eficiente, leva. Né? Esperemos que seja o time daqui, né? E o Ferrinho? Ferrinho foi o jogo, a gente recebeu o ABC no PV, saiu com um empate, 2-2, mais um empate, não foi, Teixeira? Rapaz, o Ferrinho, é porque ele tem um time muito, assim, a conta do chá, que a gente diz, né? Não tem muita sobra. A gente sofreu muito isso, o Fortaleza sofreu muito isso ano passado. Não tinha reserva à altura, né? O Ferrinho é assim. O Ferroviário tem aquele elenco ali que é bom, viu? Competitivo, o time é bonzinho, raçudo, ele corre atrás, leva gol e vai atrás. Mas as peças estão começando a cansar, a quebrar, né? Limitados, né? Só não quebra o Ciel, né? O cara Ciel homem de aço mesmo. Mas vamos torcer, né? Que o Ferrinho, ele saiu da zona de classificação por mais um empate. São 4 empates, cara, em 5 jogos. 4 empates. Pesa muito quando empata demais assim. Prova é que o Ceará ano passado empatou demais e, né, Gabriel? Deu errado, né? Empate. Deu sorte, né? O último jogo do CRB foi um empate que até uma vitória ali. Nos últimos momentos o Ceará deu mais. Foi um bom jogo. Vamos só falar rapidinho aqui sobre o Fortaleza Ceará, né? Que Copa do Nordeste, Teixeira, estão liderando os grupos. O Ceará lidera o grupo, né? Pois é, rapaz. Eu estava olhando a tabela e achei interessante grupo, né? Isso, ó. Eu achei bem interessante. No grupo A, que é o grupo Fortaleza está em primeiro e Sport em segundo. O Fluminense do Piauí é o último, tá? No grupo B é o Ceará em primeiro e o Náutico em segundo, ou seja, um cearense e um pernambucano, tanto no A como no B. E em ambos os grupos, quem está lá na rabeira é um time baiano. No grupo A, o Vitória é o penúltimo, com a mesma pontuação do Fluminense do Piauí, ou seja, praticamente é o último também. E no grupo B, o Bahia City, cara. O Bahia está em último, na lanterna do grupo B, 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, sendo 2 lapadas grandes. Você viu a recepção do elenco no aeroporto, uma confusão, né? Grande ali. Impressionante, né, rapaz? E nessa parte que eu queria ter dado spoiler antes. Será que também aí não é próprio? Porque quando a SAF entrou, ela vai deixar as coisinhas bem nos seus padrões. E aí, quando o jogador tomou aquela posição, será que ele achou que era definitivo? Gabriel, eu não sei se... Travou para ti, Paulinho? Eu não entendi o que ele travou um pouquinho. Repete a pergunta de novo, Gabriel. A SAF, né? Que é justamente a que está investindo no Bahia. Quando ela entrou, ela deixou as coisinhas bem organizadozinho, assim como toda empresa preza quando entra. Será que quando ela entrou, deixou os jogadores definidos, eles achavam que seriam sempre titulares e isso está prejudicando o time?
Eu acho que tem que ter, além da questão grana, né, que a SAF investe, tem que ter um gestor, né, Gabriel, assim, que veja o mercado e não saia fazendo gastos com contratações que, pelo elenco do Bahia hoje, é um elenco fraco, né? Você quis dizer no sentido do Kaiser, por exemplo, Gabriel, que veio achando que ia ser titular e não aceitava reserva nesse pensamento aí? Também. Não sei, Porque não muito se sei. encaixaria alguns jogadores do Bahia em outros times principais, assim, Seriam da SAF. titulares, né? Exatamente. Então, assim, mas será aí... que isso não está atrapalhando o Bahia realmente também? É uma situação muito delicada. O que está faltando no Bahia? Investimento? Eu acho que não seria investimento, né? Uhum. Então, o que seria? Não. Corpo gestor, mas o corpo gestor não precisa também de investimento? Estranho. Assim, a gente sabe que também, quando o time está se formando, tem time que, por exemplo, o Fortaleza, quando recebeu aquele pacote na janela de transferência do ano passado, os caras entraram, parecia que já jogavam Fortaleza não sei quanto tempo. Principalmente o Brits e alguns lá. Mas tem times que demoram, rapaz, a pegar, a dar liga. Tem times que demoram a pegar um conjunto. E eu acho que o Bahia vai se acertar, porque ele tem um elenco muito bom. Ele tem um elenco, se duvidar, é melhor que o nosso, né? Assim, hoje não. Hoje não. Hoje o nosso elenco está mais entrosado, nosso elenco está jogando melhor. Mas, assim, de nome, de valor de mercado, eles têm peças mais caras. O técnico foi demitido? Foi, Teixeira? Você escreveu alguma coisa dele? Não, até onde eu vi, não. Só se foi agora, hoje, há pouco tempo. Então pelo contrário, ele nunca tem culpa de nada. O técnico, ele mesmo disse que não tem culpa de nada. A culpa é de todo mundo, menos ele. Mas aí, ó, se você Show, pegar, então? por exemplo, Aí, Gabriel. pegar o Cuiabá, tem um bom elenco, mas não rendeu no campeonato da Copa do Brasil, né? E então, assim... Pois é, rapaz. O Brasil é cruel, viu? Tá estranho, sabe? Porque o Cuiabá também entrou, alguns dizem que o Cuiabá entrou com um salto alto. Mas e aí? Eu tô achando muito estranho essa história do Bahia, porque, como o Teixeira falou, lapada aí do cima do Bahia, a Bahia tá realmente sem norte. Vou falar em eliminação, mudando um pouquinho, o Calcaia foi eliminado, não foi, Teixeira? Foi. O Calcaia foi eliminado, infelizmente. Foi um time mineiro? Se não me engano foi 0-0, não foi? 0-0 o jogo. Nossa, Calcaia foi... Alô, Calcaia! Um abraço. Por falar em Calcaia, sim, só concluindo, o Cearense está aguardando o jogo da volta, né? O Ferroviário vai enfrentar o Maracanã, lá em Maracanaú, no sábado, amanhã. Né? Estamos gravando na sexta-feira à noite, né? Nesse sábado, dia 25 de fevereiro. 9h25, hoje. Para ser bem preciso. O Maracanã tem que ganhar por 3 para poder eliminar o Ferroviário. O Ferroviário praticamente está na semifinal para pegar o Fortaleza, né? Agora na outra está indefinido, viu? O Iguatu ganhou a primeira, cuidado, viu, Gabriel? O Iguatu pode ser o adversário do Ceará pelo segundo ano seguido. Não é possível que aconteça a mesma coisa, né? Não, eu creio que não, né, Gabriel? Se chegarmos a enfrentar, vamos se redimir. Boa forma, né, Gabriel? Beleza. Ok, né, gente? Então, beleza, mais alguma situação para acrescentar? Não, né? Falamos aí o que tinha que falar da pauta de hoje. E eu acho que é isso. Um abraço para todos. Gabriel, valeu, gente. Valeu, grande homem. Felicidade. Teixeira. Valeu. Até a próxima. Boa noite aí. Deixa o like, né? Deixa o like aí, Paulinho. Like. Se inscreva aí no canal Arena Êxodos da Escola Colégio do Êxodo TV. Lá tem vários vídeos de outras áreas também, além da parte futebolística. Vale a pena, viu? Se inscrevam. Deixa o like. Né? Ativa lá o sininho. Vai ser um prazer tê-los conosco. Valeu, grande homem. Valeu. Um abraço, gente. Boa noite. Até mais. Valeu.